presidente do CITSESP, Sindicato da Socioeducação do Estado de São Paulo. A gente pediu um levantamento para a Fundação Casa sobre fugas, né? E assim, elas são muito constantes, são fugas às vezes em algumas unidades muito numerosas, muitos jovens de uma mesma vez que saem. Na visão do sindicato, o que está acontecendo com a Fundação Casa hoje, esse tanto de fuga? O que acontece é a precariedade que nós temos nos nossos centros. Nós temos precariedade na construção, nós temos precariedade para os adolescentes, precariedade na falta de funcionários, nós não temos ferramenta. Como nós temos falta de funcionários, nós temos uma categoria que adoece muito porque a pressão lá dentro é grande, nós sabemos da periculosidade desses adolescentes hoje, que está meio conflitante isso aí. Então, o que nós temos aí? Temos uma falta de segurança interna, falta de segurança externa, que muitas vezes também falta os vigilantes, eles não têm pagamento, muitas vezes o governo está atrasando o pagamento dos vigilantes, eles acabam faltando, aí você tem que usar funcionário ali fora do pátio para poder proteger alguma coisa. Esses vigilantes não têm armamento nenhum, entendeu? Então é um local de facilidade para os bandidos virem e fazer um resgate, que nem você vai lá, faz o resgate, eles chegam armados e o trabalhador nosso, ninguém está equipado para isso, para esse embate, certo? E aí nós temos o quê? Falta de funcionários grande, nós temos uma defasagem de 40% dos funcionários. Falta 3 anos já pedindo que o governo abra concurso, o governo não abre concurso, tem um concurso passado e tem poucos lá para ser chamado, nem chama esse pessoal, entendeu? Pois é, nas contas de vocês, 40% de déficit, de que forma essa falta de funcionários se reflete no trabalho, no dia a dia nas unidades? Ela se reflete o seguinte, você tem uma unidade com 64 adolescentes, você acaba tendo 3 trabalhadores lá dentro só, entendeu? Aí eu te pergunto, como é que vai dar conta com 3 trabalhadores? Por quê? Muitas vezes tu tem um quadro lá que tem 4, 5, mas um tem que fazer saída, levar o adolescente que ficou doente, levar para o UBS, então você tem sempre essa dificuldade, que você não tem trabalhadores com numerário para poder tocar uma casa dessa. Mas mesmo assim, nós temos uma equipe de trabalhadores, nós temos trabalhadores eficientes, entendeu? Que estão lá, eu acho que mais por amor, porque um dos piores salários da socioeducação do Brasil é aqui no estado de São Paulo. Esse nosso governo não investe nem em prevenção e nem depois para poder devolver esses adolescentes recuperados para a sociedade. O senhor disse que acontece às vezes de ter pouco funcionário para o número de adolescentes de uma casa. E acontece também deles acabarem tendo que fazer outras funções que não as deles, que não só as deles. Isso, realmente, funções. Você pega uma unidade, por exemplo, que o vigilância acaba tá sem pagamento, acaba faltando, acaba abandonando o emprego, você tem que a fundação desloca o funcionário lá para fora, para cuidar também da portaria, né? Então você tem, muitas vezes ele está fazendo função que nem é dele, tá? Você tem, na manutenção, você tem falta de funcionários, e muitas vezes o outro trabalhador lá dentro tem que também fazer aquela função lá, entendeu? E correndo o risco de ser demitido, porque ele está tentando ajudar em outro setor, certo? E aí ele tem que fazer saída para a PS, ele tem uma série de coisas, então você fica com um número reduzido de trabalhadores nos centros, você não consegue tocar esse centro, porque você não tem ferramental, qual é o ferramental? Quantitativo de trabalhadores, que o governo não investe nisso na fundação. Então, só para eu entender, essa falta de funcionários, então, só para a gente repetir essa resposta, às vezes tem unidade que tem pouco funcionário para a quantidade de jovens, eles são deslocados de funções, eles têm que sair. Como é que essa falta de funcionários atrapalha no dia a dia das unidades, principalmente na segurança? Ela atrapalha porque você vai ter o quê? O SINASE prevê 5 adolescentes e um funcionário, certo? Aí você tem lá 64 adolescentes com 3 funcionários. Quer dizer, como é que esses funcionários vão conseguir tocar a demanda? Como é que eles vão conseguir proteger o professor que tem que entrar para dar a aula para esses adolescentes? Ele tem que a função do segurança é proteger o adolescente entre eles, né, para eles não terem discussão, e proteger os outros funcionários que vão adentrar o pátio, adentrar as salas, para poder dar aula e outros tipos de serviço. Então você não tem elementos para isso, você não tem quantitativo para isso. O governo não nos oferece essa ferramental que seria o quantitativo de funcionários.
E aí acontecem muitas situações pela falta de funcionário. Essa é a realidade que existe no nosso estado. Um estado que tem quase 50% dos adolescentes do país em conflito familiar, quase 50% dos adolescentes do país em numerário, nós temos no estado de São Paulo. O governo não investe na prevenção, muito menos depois para poder resgatar ele e devolver para a sociedade sarado, né? Mas então, se a gente for colocar numa mesma resposta, queria organizar isso tudo que a gente conversou aqui numa resposta, que era isso que o senhor estava dizendo. Então, vamos tentar juntar isso, que às vezes numa casa você tem tantos adolescentes e tantos funcionários, já é pouco, esses funcionários às vezes ainda tem que sair para fazer PS, fórum, e se falta vigilante ainda tem que ir para a porta. Vamos tentar organizar assim? Então, tem casa em que a relação entre o número de jovens e de funcionários ele é muito menor do que deveria ser. Como é que é isso? Na maioria das casas, nós temos falta de funcionários. Na maioria das casas, nós temos 146 centros esparramados no estado, certo? Precisaremos ter até mais, precisaremos ter o dobro de centros para poder separar os adolescentes. Você tem o quê? Vou dar um exemplo, nós tivemos, dia 4 de outubro passado, um funcionário que foi morto ali em Marília. Por quê? Porque por causa da mistura de adolescentes. O governo tem que separar os psicopatas, separar o adolescente mal demais dos outros, mas ele acaba misturando. Então, em vez de nos facilitar o nosso trabalho, dificulta, porque você fica com tudo misturado, você não tem como trazer esse adolescente, que teria possibilidade de você trazer ele para a sociedade recuperado, você não tem como, porque é misturado aqueles perigosos ao meio dos outros. Mas a história dos números de funcionários e de funcionário tendo que sair, tendo que fazer vigilância, como é que é aquela história mesmo? Você tem um número pequeno de funcionários num certo centro, e ainda ele tem que sair e fazer... Só um minutinho. Vamos trabalhar com exemplo. Se diz que tem centro com quantos, mais ou menos, adolescentes, para quantos funcionários, às vezes eles têm que sair. Vamos pensar num caso mais perto da realidade. Como é que é? Vamos dizer, nós temos um centro, vamos dizer, nos T40, que são para 64 adolescentes. Evidente que nós temos centros por aí, que uns 100 e tantos adolescentes, quase 200 adolescentes num centro, que é uma estrutura diferente. Mas numa de 64, você tem um quadro lá de 8 funcionários, por exemplo. Mas o quadro nunca é aquilo que está lá. Um está de licença, outro está de saúde, porque nós temos um quantitativo muito grande de funcionários que adoecem devido ao trabalho, e aí você tem lá um número reduzido de funcionários, e você ainda tem que fazer saída externa para o PS, saída externa para fora, você tem que levar o adolescente lá para o juiz conversar. Então você reduz automaticamente, você não tem o quantitativo necessário para fazer o trabalho. Isso atrapalha em quê? Atrapalha em tudo, porque você não consegue administrar de uma forma que deveria. Você não tem segurança para o professor, você não tem quantitativo para poder fazer a proteção de tudo, fazer o trabalho como a gente tem que ser feito, pela falta de funcionários. O senhor acredita que essa falta de funcionários ela acaba se refletindo na falta de segurança dessas unidades? Exatamente, a falta de segurança e não só a falta de funcionários. Nós não temos um ferramental, vamos dizer, nós não temos um armamento em lugar nenhum. Nós podemos ter lá dentro do pátio, mas o governo poderia nos dar, por exemplo, o porte de arma para ajudar a fazer a proteção, nos proteger lá fora, porque nós não temos essa proteção lá, quando ele sai da unidade. Quando o trabalhador sai da unidade, muitas vezes ele corre o risco, assim como tivemos no litoral, há 2 meses atrás, um funcionário que foi morto por adolescente lá na rua. O senhor disse do SINASE aí que é uma relação de quantos para quantos? 5 para 1. Hoje a média, a gente cumpre essa relação? De forma alguma. Você vai ter centro aqui, muitas vezes você vai estar com 20 para 1, 15 para 1. Né? Você não tem esse numerário de gente, porque o governo não investe na fundação, o governo não investe, não abre concurso. E nós precisamos de funcionário. E não abre concurso, fora um monte de coisa, a precariedade que tem muitas vezes em unidades, que falta material para o adolescente, certo? Então nós temos uma série de dificuldades que o governo não enxerga, ele não enxerga a necessidade de investimento nessa área de recuperação dos adolescentes em conflito com a lei. Se a gente for olhar quanto custa cada adolescente desse, ele custa muito, custa mais do que internar um adolescente no internato na Inglaterra. O senhor acredita que essa relação custo-benefício, sei lá,
é boa, porque, sei lá, gasta R$14.000 por mês por adolescente numa condição como essa? Evidente que não, né? Se ele gastasse na prevenção, com 1/5 disso ele resolveria o problema. O problema é que ele não investe na prevenção, né? Ele não investe na sociedade, não investe para que o adolescente não venha tanto para a fundação, né? E aí torna-se caro. Por quê? Porque é uma estrutura que passa a ser cara, porque o governo não paga direito ao funcionário. Aí eles falaram que usa 80% do orçamento com funcionários. É evidente que muitos funcionários são obrigados a entrar na justiça, aí o governo, em vez de nos pagar o que é real, por exemplo, qualquer funcionário teria o quinquênio, nós não temos quinquênio, só aqueles que entram com ação. Então, quando ganha uma ação, ela torna-se um volume grande de dinheiro, então vai o dinheiro para onde não precisava ir, por quê? Falta de administração do governo, essa é a verdade, falta de enxergar. O senhor disse que tem unidade com 20/1, 15/1, e já é pouco e de acordo com a rotina da unidade pode ficar menos ainda, né? Por quê? Como é que isso acontece? Essa questão do número ser reduzido e ficar ainda menor do que já é? Justamente isso que muitas vezes você vai ocupar um trabalhador para fazer uma saída externa, né? Para fora, para a PS, né? A adolescente adoece, tem que estar levando um PS para o médico examinar. Então você diminui o quantitativo de funcionários lá. Então muitas vezes isso aí vai prejudicar o quê? A aula não vai conseguir fazer o trabalho que tem que ser feito na socioeducação, por falha de administração do governo, falta do governo investir na socioeducação. Entendi. Beleza.